Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto o projeto Blair Witch. We've got so much fucking battery power, we could fuel a small world country for a month. O filme de 1999 que deu muito que falar nesse ano é uma história de terror realizada por uma dupla, Eduardo Sanchez e Daniel Myrick. O filme tem 3 jovens que vão fazer um documentário à volta de uma maldição. O resultado foi então muito discutido há 25 anos, com muita gente a acreditar que tudo o que se passa neste filme é real. Foi um marco do final do milénio, custou apenas entre 270 e 750 mil dólares e rendeu quase 249 milhões de dólares. E foi o responsável por uma praga que ainda não abandonou o cinema de terror, que é o found footage. E quem também ainda não tinha visto este filme é a Mónica Moreira, autora do podcast Boca de Trapos e uma das vozes da Terapia Remota, um podcast do universo Split Chicken. Vai haver spoilers nesta conversa, vão ver o filme, também só tem 80 minutos, vê-se depressa. Mónica, antes de mais, obrigado por participares nisto. E a primeira pergunta que eu tenho de fazer é: porquê este filme? Obrigada eu, antes de mais, pelo convite. Ora, essa. Tenho andado a ouvir o teu podcast há um tempo, o conceito é espetacular, já tínhamos falado sobre isto, e estou contente de aqui estar. Depois, em relação à tua pergunta, já me arrependi 1000 vezes de ter sugerido este filme. Quando me perguntaste o que é que ainda não tinha visto. Já explico depois porquê, com certeza, mas na altura em que tu me falaste sobre isto, eu fiquei a pensar realmente que filmes que pudessem ser marcantes de alguma forma que eu não tivesse visto. Vai, eu tenho uma lista enorme de filmes vistos ao longo da minha vida, vai nos milhares, e realmente este passou-me ao lado e eu pensei, ok, é marcante, já tem algum tempo, se ainda não viste, bora lá, mas já me arrependi em grande. Estou muito curioso para perceber em que é que te arrependeste, mas antes disso, eu tenho curiosidade de te perguntar isto, porque em Sim. 1999 eu tinha 4 anos, portanto não Ah, poderia ok. saber o que era o projeto Blair Witch, e pergunto-te se na altura tu lembras da certa polémica que houve à volta disto, se calhar mais lá fora do que cá, mas se te lembras de alguma coisa deste filme. Sim, lembro-me bem, eu tinha 21 anos na altura em que o filme estreou. Lembro-me do burburinho todo que houve na imprensa com isto, não é? A internet não era o que é agora, foi há 25 anos, mas lembro-me perfeitamente de ouvir-me falar muito sobre o filme, nas notícias ter sido referido também, e na altura não me ter chamado muita atenção porque vi provavelmente o trailer e aquelas imagens de câmara na mão a correr de um lado para o outro, tudo torto e a mexer, não me chamou muita atenção. E então, não tendo visto no cinema, pois o tempo foi passando e acabei por não ver. Mas lembro perfeitamente disso, não tanto se calhar de detalhes, mas dessa sensação do filme ter sido muito falado, isso sem dúvida. Sabes que eu soube, e já não me lembro quem é que me contou isto, mas que a antestreia do filme em Portugal, que foi no Cinema São Jorge, Uhum. puseram várias velas ao longo do percurso da escadaria até à sala grande, à sala Manuel de Oliveira, Sim. que era para contribuir para esse ambiente meio assustador do filme. Eu, no meu caso, também é um pouco como tu, quer dizer, ao longo dos anos eu fui ouvindo falar deste filme, mas nunca tive grande vontade de o ver, até Uhum. porque, e já percebi que vai ser giro perceber que as nossas opiniões são diferentes, porque eu estava à espera de encontrar aqui um filme muito do seu tempo, mas que hoje não me diria nada, e encontrei outra coisa. Mas primeiro quero perceber porque é que te arrependeste desta escolha. Antes só deixa-me acrescentar que quando agora andei a ver algumas coisas sobre o filme, depois de eu ter visto, apanhei uma notícia do Público com alguns detalhes, não é, sobre a estreia do filme e eu não sabia que o filme tinha estreado a 31 de dezembro de 99, portanto uma boa altura, não é, para estrear um filme de terror, no Sim. último dia do ano, e na altura o Público dizia que é um dos mais bizarros e bem-sucedidos fenómenos de culto de todos os tempos. Portanto, isto mesmo na altura da estreia. Sim. E então, agora queres saber porque é que eu me arrependi, não é? Quero, sim, senhora, sim. Ok, então, logo aos primeiros minutos do filme, eu apercebi-me que me estava a custar mais ver aquilo do que muitos dos filmes de férias dos amigos e família. Sabes aquela sensação de quando o pessoal vem de férias ou de lua de mel e te dizem: quero tanto mostrar-te as fotos e os filmes. E tu Sim, sim, ficas com aquela sensação, ok, eles são fixe e nós queremos lhes fazer a vontade, mas cá não temos assim tanta vontade de ver, sim. porque são filmes caseiros e têm mais significado para eles do que para nós, não é? Exato, exato. Pá, eu tive exatamente essa sensação logo para aí nos primeiros 10 minutos de filme e pensei: "Isto vai ser
ser sempre assim. Olha, fez-me muita confusão aquela questão da câmara estar sempre a mexer, como eu referi há pouco, a câmara na mão ou a câmara ao ombro, Sim, com os planos todos tremidos. Eu sei que aquilo tem 25 anos, mas na altura o efeito que eles queriam provavelmente era esse também, não é? Mas a imagem cheia de grão, sim. sem cuidados nenhuns, isso fez-me logo confusão e custou-me começar a ver por causa disso. E depois Hum. tem a ver com tudo o que se segue, não sei que detalhes é, queres já? Queres que eu diga logo tudo? Podes, vá, força, fala porque eu estou mesmo curioso para perceber, depois de, além dessas Sim. componentes técnicas, o que é que Uhum. tu não gostaste no filme? Primeiro, a sensação completa, do princípio ao fim, de que aquilo não tem história nenhuma, ou que se tem uma história está mal contada, para mim. Uhum. Ok, percebe-se que são um grupo de jovens que quer fazer um documentário, percebemos que existe uma lenda, existe um mito, existe a vontade de querer ir fazer qualquer coisa no terreno, percebemos que eles vão para o meio do bosque, mas depois opa, há ali coisas que simplesmente não me fazem sentido. A relação entre os três, que não tem grande contexto inicialmente, porque dá até a sensação de que eles não se conhecem, ou pelo menos um deles não conhece os outros, foi a sensação com que eu fiquei. Depois, todo o tempo passado na floresta, tipo aquela cena em que um deles deita o mapa fora ou livra-se do mapa, Sim. para mim pareceu-me ridícula. Lá está, eu já vinha do início do filme bastante, já com muitas dúvidas, né, do que é que vinha por ali. E portanto, a falta desse contexto, dessas ligações, os diálogos. Muito vagos, muito poucos, não é? Sim. Sem grande história. Depois, as pessoas que eles entrevistam na parte, talvez na primeira metade do filme, que lá está, também são entrevistas assim soltas, sem grande nexo. Cada um conta a história à sua maneira, obviamente, aquilo é um mito, uma lenda, não é? Sim. Que já agora, depois com a minha pesquisa, acabei por perceber que os realizadores quiseram que os próprios atores de início acreditassem que aquilo era verdade, que o mito existia, e Uhum. portanto não foram só as pessoas que foram ao cinema que acharam que aquilo era real, os atores até certo ponto também. E fiquei com uma sensação incrível de vazio e de não perceber o que é que isto tem de assustador. Ok. O filme inteiro não me assustei uma única vez, nunca tive aquela sensação de ficar ansiosa ou nervosa, que acontece muitas vezes com filmes que são bons e bastante assustadores, não é? De terror ou outros, de Sim. suspense, mas fiquei mesmo com essa sensação de era isto, tanta coisa por causa disto. Uhum. Essencialmente eu acho que foi isso. Ok, então deixa-me ir por pontos. Ok. O primeiro, a questão técnica, eu Uhum. acho que isso foi o que mais me surpreendeu no filme, porque, como eu disse no início, o Blair Witch Project é o primeiro filme de terror de uma série de filmes de terror que usa este tipo de técnica para contar uma história, que é o found Uhum. footage, que é Sim. supostamente um grupo de miúdos morreu e ficaram as cassetes e as filmagens que eles fizeram e tentam fazer um filme a partir daí. E portanto, eu vi alguns filmes de found footage ao longo da minha vida e foram todos muito maus. Ok. E Então eu eu penso, tenho que dizer que nunca vi nenhum, portanto, tirando este. estou a falar de coisas do género tipo atividades paranormais e Sim, ok. coisas assim. E o VHS também, que acho que segue um bocado esta onda. Uhum. Mas eu fui para este filme com a expectativa de ver mais um desses filmes e de ir testar completamente, mas aquilo que me impressionou, primeiro tecnicamente, é que o filme está muito bem pensado para aquilo que é, ou seja, eles querem te propor que estes três miúdos foram mesmo fazer um documentário em que usaram uma Uhum. câmara de 16 mm e uma câmara de vídeo para irem lá tentar descobrir os meandros daquela suposta maldição e do psicopata que por lá andava, ou mais ou menos, já não me lembro bem de quais eram as características da dita maldição. Sim. Mas eu, desde o início, que me senti a ver um filme bastante realista e se calhar é isso que me interessou mais, é que, sabendo desde o início que não era uma coisa verdadeira, todo o filme está feito de uma forma muito cuidada para te dar a entender que tudo aquilo que tu estás a ver é verdade. E se calhar por isso é que eu gostei tanto da câmara tremida como dos planos cheios de grão, porque são Uhum. muito autênticos. Porque muitas vezes, e depois do Blair Witch também já se viu muitos filmes com shaky camera e etc. E muitas vezes é feito de uma forma que quer armar-se em ter sido feita de forma improvisada e de forma amadora, mas que há ali um profissionalismo qualquer
que destoa, e aqui é exatamente o momento o contrário, como o filme é feito de uma forma tão amadora ou tão Uhum. propositadamente amadora, acaba por resultar. E em relação aos diálogos que tu disseste, eu acredito que os diálogos não sejam grande coisa, porque grande parte do filme foi improvisado. Ou, Sim, ou isso seja, eu soube depois, sim. sim, que os realizadores fizeram umas audições em que pediam a atores que tivessem grande capacidade de improviso, e das filmagens que foram feitas durante uma semana resultaram 20 horas de brutos, Uhum. e lá está, depois a montagem demorou vários meses, porque reduzir 20 horas para 1 hora e 20, ou nem isso, 1 hora e um quarto, sem contar os créditos, é de facto uma tarefa muito, muito difícil, eu acredito. E, Claro que e- sim. e em relação aos sustos, há uma coisa que eu gosto no cinema de terror, que deve ser aquela coisa, não é a síndrome de Estocolmo da pessoa que ganha um apreço pela pessoa que a raptou, mas é ganhares um apreço por uma coisa horrível que tu sabes que pode acontecer. E há ali um momento ou outro, principalmente à noite, quando eles já estão na Uhum. floresta à Sim. espera de que alguma coisa aconteça, eu aí senti algum suspense e alguma ansiedade perante aquilo que ia acontecer. E acho que o filme, por ser curto e ser muito limitado a isto, para mim resultou. Não acho que seja uma obra-prima, muito longe disso, mas fiquei agradavelmente surpreendido que tivesse resultado e me tivesse prendido ao ecrã até ao fim. Uhum. E para muito contribuiu esse lado amador, e gosto das entrevistas pela forma como vão deixando aqui e ali alguns pontos sobre a tal maldição, mas Sim. que na verdade o que faz com que o filme resulte, além de tudo isto, são as personagens e a dinâmica entre elas. Eu gosto das personagens, fiquei a Uhum. torcer por elas, que é uma coisa que num filme de Sim. terror acho que é o mais difícil, é conseguirem fazer personagens em que tu queiras investir. E mesmo a questão do mapa, que de facto é ridícula quando acontece, acho que aquilo já é um pouco consequência de uma certa tensão e de um certo pavor e stress em que aquelas Uhum. personagens chegaram e que de repente já perderam qualquer Sim. noção do que estão a fazer. Isso para mim, o Ahm, único desconto que eu lhes dou, aos 3 é o facto de eles estarem ali a representar o papel de 3 adolescentes americanos, sem grande, como dizer, sei lá, sem grandes planos. Vê-se que aquilo não foi uma coisa assim tão bem planeada, não é? sim, sim. É o único desconto que eu lhes dou, porque depois de resto eu não tive simpatia nenhuma por nenhum deles, não tive pena, seja pelo que for que estivesse a acontecer a nenhum deles, e acho que no filme inteiro só houve uma cena que eu acho que realmente é impactante, que é a cena em que ela encontra, já quando um deles desapareceu, encontra aquele embrulho, vá, uma espécie de embrulho feita está-me a faltar a palavra, não são troncos, são galhos, não é? Sim, sim. Embrulhados num bocado de tecido, e depois lá dentro tem dentes, não é? Se percebi Sim, tem bem, um acho que eram dente, dentes. exatamente, sim. Exatamente, e isso foi a única cena que eu achei que realmente era impactante, mas depois lá está, o efeito para mim foi o mesmo, é só isto. Uhum. E tentando perceber que isto era à distância de 25 anos, mesmo assim não me fez muito sentido. Mas percebo o que tu estás a dizer, e depois de ter lido coisas sobre o filme, há coisas que fazem mais sentido, mas eu não precisava de saber delas, não é? Para ter a sensação mais, como é que é dizer, mais genuína do filme, não é? Claro, Se eu tivesse pago para ir ao cinema ver o filme, eu queria ter saído lá satisfeita sem ter que saber estas coisas todas. claro. E o E que eu saí interessa disto. é o que tu achas do filme, independentemente depois do que vais ler, não é? Exatamente, eu não tenho de ir saber coisas extra, não é? Para perceber o filme ou para me sentir mais desconfortável com aquilo que estou a ver no filme. E lá está, senti falta de saber muitas coisas. Aqui, o crédito, além daquilo que eu disse há pouco, o crédito que dou também é o facto de ter percebido depois que os realizadores fizeram questão que eles estivessem em personagem durante os 8 dias em que foi gravado, como tu disseste, e que eles tiveram, não sei se apanhaste essa informação, mas eles tiveram que assinar um documento, do género, se ficassem com danos psicológicos por terem feito aquele filme, que eles não se responsabilizavam. Isso eu não vi, isso eu não apanhei, Um não. termo de responsabilidade, sim, que eles tiveram que assinar, e isso é curioso, não é? Sim, 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 isso é Hum, curioso. Eles terem-se sujeitado a isso e estarem sempre em personagem. E a cena, uma das cenas da tenda à noite em que a tenda treme, não sei se te lembras dessa cena em Sim, particular, aquilo é real, portanto eles estavam mesmo dentro da tenda a dormir, e sem aviso prévio os realizadores foram lá
e abanaram a tenda para eles sentirem um medo genuíno e reagirem como se fosse verdade. Portanto, e nesses pontos, ok, eu dou-lhes crédito e reconheço que as ideias que eles tiveram para isso, não é, funcionaram, mas lá está, são coisas que eu que tive que saber depois para dar valor. Sim, mas sabes que aquilo também que funciona muito para mim, e percebi que uma das influências deste filme foi o Tubarão do Spielberg, Uhum, pela sim. questão do tubarão quase nunca aparecer. Eles também fizeram a mesma coisa aqui. Tu Uhum. praticamente nunca vês a ameaça, não é? Tens só as Eu acho que suspeitas da nunca cheguei a ameaça. ver, não é? Eu acho que houve um momento em que vi Veste um qualquer coisa? vulto a passar, que acho que era uma pessoa da produção que fez esse Hum, papel, sim. mas, ou seja, eu acho que o filme joga muito bem com a falta de meios que tem, porque o filme, na Sim. verdade, custou 50 a 70 mil dólares, depois com a pós-produção e o tempo todo que demorou, é que foi entre os 200 e os 750 mil, e nota-se esse lado low budget, mas acho que para mim torna tudo muito mais aterrador, não só porque Uhum, todo o aspecto visual do filme é muito cru, é muito amador, e por causa disso parece muito mais real do que se fosse filmado, sei lá, ou com 35 milímetros ou com 4K hoje em dia. Acho uhum, que esse lado mais realista se perde, porque aqui é tudo muito, muito improvisado, e impressionou muito, porque acho que é muito difícil tu simulares na realidade a reação de uma pessoa a correr de repente esquece que tem uma câmera na mão e começa a filmar o chão, não é? Ou o que sim. aparece. E eles aqui, houve uma grande atenção ao pormenor nesse aspecto, e Uhum, mesmo as mortes deles são feitas de uma maneira muito subtil, mas muito autêntica, ou seja, parece mesmo que a pessoa caiu e deixou a câmera, que acho que sim, o claro, a segundo a filmar. morrer, que é o que entra na casa, Uhum. ele deixa cair a câmera. Aquilo é um momento que eu fiquei completamente abismado, porque estava muito bem feito. A Ah, sério, isso foi o Michael, foi o que entrou exatamente, primeiro na casa, sim. Mas exatamente. sabes que há uma história engraçada sobre essa falta de meios, que eu não sei se tu leste também. Eu gosto sempre de saber as curiosidades Sim. das filmagens e da produção, e há uma cena em que era suposto realmente aparecer um vulto branco, Uhum. que tinha sido scriptado para dar alguma indicação, não é, do que é que estávamos a falar no filme, mas no momento em que esse vulto passa, e como aquilo tinha muito poucos meios, o operador de câmara não estava atento e perdeu a passagem do vulto. E então eles não voltaram a regravar a cena. Portanto, Ok. ficou sem isso. O que tu viste pode ter sido, se calhar, um erro não é, de alguém a passar sem querer, Sim. ou se calhar um dos três a passar na câmara do outro, mas a intenção do vulto acabou por ser perdida com esta história do operador não estar atento e de não terem feito uma nova gravação. Ok, também pode ter sido, na verdade, um poder de sugestão, não é? Quer dizer, eu Sim, achar que vi ali qualquer coisa. capaz. Mas é isso que me impressiona no filme, porque eu estava à espera só de encontrar uma cápsula do tempo, Uhum. e encontrei um filme que acho que, se gostando ou não, é uma prova de que o cinema independente também pode triunfar. Ou seja, o filme feito com tão poucos meios conseguiu chegar Sim. e deixar uma marca muito forte, tanto que eu arrisco-me a dizer, de todos os filmes de found footage, eu acho que esta moda devia ter começado e acabado no Blair Witch Project, porque acho que dos poucos que vi, porque há muitos mesmo, é uma autêntica praga, acho que nenhum consegue replicar o sentimento que este filme, pelo menos a mim, me trouxe. Uhum. E eu gosto das personagens, eu estou interessado na jornada delas, digamos assim, e acho muito, muito curioso também a forma como vai evoluindo a descida ao inferno deles, e a perceberem que estão ali e não vão conseguir sair quando já estão na Uhum. floresta. Sim, sim. É claro que, e as pessoas podem dizer isso, mas porque é que eles andaram ali aos círculos, porque é que não correram só pelas suas vidas e parece que estão no mesmo sítio? Mas eu nessas questões, eu tento pensar o que é que faria se estivesse no lugar daquelas personagens, e eu acho que Sim. não sei se o que é que faria, se calhar Ok. agiria da mesma maneira. Sim, mas isso Ah, foi uma das coisas que me irritou, foi eles não uhum. fazerem grande coisa e não terem grandes soluções e nem pensarem muito, não é, no que é que iam fazer a seguir, eles simplesmente andaram à volta do mesmo sítio. Parece que a bússola também não lhes servia de nada, é possível que estivesse alterada por todos os fenómenos, não é, da zona, não Sim, sabemos, sim. mas parecia que nada resultava e ninguém tinha um plano
plano, portanto eles simplesmente ficaram ali com aquela sensação de pânico e de desespero e enfim, mas isto também acontece muito, né, noutros filmes, não é o único deles. Sim, E aquilo que tu disseste, é um filme com uma produção, obviamente com muito pouco dinheiro, como temos estado aqui a falar, e acho que na altura isso foi realmente a jogada de gênio deles, porque o filme me rendeu muito, não é? sim. Mas eu fico a pensar nas pessoas que foram ao cinema na altura, há 25 anos, ver isto. Será que saíram de lá? Eu vou tentar depois ver com pessoas que eu conheço se realmente alguém foi ver, ou não sei se depois tu tens feedback, não é? Das pessoas que vão ouvindo o episódio. Sim, vou tendo, Se, sim, vou se, se tendo. podem partilhar connosco se foram ver ao cinema na altura e com que sensação é que saíram da sala, porque eu fico muito curiosa com isso. Pois Porque eu também eu. não sei se há 25 anos teria sido a mesma coisa, mas eu tenho a sensação que sim, que teria sido lá muito, muito frustrada com o filme. Talvez. Mas realmente a nível de produção foi genial. Eles tiveram inclusive um recorde do Guinness com a questão do box office do filme. Sim, creio que é o filme mais lucrativo, não é? Por causa Sim, dessa relação sim, entre o sim, que sim. custou e o que lucrou. Exatamente, porque o fenómeno foi tão grande e a nível mundial que eles ganharam muito dinheiro com uma ideia tão supostamente simples, não é? E com uma Sim, produção tão pequena. Sim, e nenhum dos realizadores precisaria de trabalhar mais na vida com o dinheiro que ganharam com o sim, filme. Mas sim. sabes que eu percebo o que tu estás a dizer, mas acho que em 99, e tal como todos estes grandes fenómenos mediáticos no cinema e noutras áreas, acho que é muito difícil nós conseguirmos perceber como é que iríamos olhar para o filme naquela altura, porque havia todo um burburinho à volta dele que Uhum, hoje sim, já não existe, não é? Está ultrapassado, mas pronto, na altura houve muita gente que acreditou que o filme era real e até a sim. própria promoção do filme tentava apelar a isso. Eu encontrei que quando o filme estreou em Sundance, acho eu, que eles puseram mesmo pósteres com a cara Ah, dos sim, atores a sim. dizer que estavam desaparecidos Uhum, sim. portanto houve muita gente que caiu na esparrela e não sei como é que iria avaliar este filme na altura, se calhar até nem ia gostar por causa disso, porque estava tão metido num fenómeno que acho que o filme por si só depois acabaria por ser um bocadinho prejudicado, não sei. Sim, sabes que a mãe da Heather recebeu mensagens de várias pessoas a acreditar que a filha dela tinha desaparecido ou que tinha morrido. Pois, porque eles ainda por Ah, cima usam os nomes os reais, não nomes, é? exatamente, portanto, e a sensação na altura deve ter sido mesmo de drama, não é? Porque pensando as pessoas que aquilo era real, mesmo quem saiu do cinema, e não sei se tu viste isso, o filme no fim, nos créditos, tem uma notazinha que diz que é tudo ficcional, não Sim, existe sim. nada real. Mas quem foi ver o filme nos Estados Unidos na altura ficou a achar que aquilo era verdade, porque quem é que fica até ao fim dos créditos, não é? Numa sala de Exatamente. cinema. Ficou a achar que aquilo era real e houve um pânico generalizado de acampamentos em florestas e bosques. Sim. E portanto, nessa altura isso foi tudo real. Imagina as famílias deles, não é? Assim como a mãe da Heather, receber mensagens de pessoas a dizer coitada de ti, a tua filha está desaparecida, ou as minhas condolências porque a tua filha morreu, não é? Aquilo foi real para eles Sim, na altura. exatamente. Mas já agora, já que mencionaste isso, eu também faço um apelo a quem nos ouve, se alguém tiver visto o filme na estreia, que Uhum. diga, porque gostava de saber como é que foi na altura. Ahm, eu não sei se, honestamente, se tens mais alguma coisa a dizer sobre o filme, porque na verdade, e eu apesar de ter gostado mais do que tu, eu não encontro assim mais nada de relevante para dizer. É assim, eu tenho a falar da minha parte só mesmo da questão da sensação geral do filme. Uhum. Eu estava à espera talvez de uma coisa diferente. Eu ouvi muito falar sobre o filme na altura. Naquele momento em particular não me suscitou interesse estar a ir ao cinema, pagar um bilhete, sentar-me para o ver, mas eu pensei, um dia hei de passar por lá. Aconteceu agora, não é? Neste contexto, Sim, mas talvez estivesse à espera, com esta ideia de 25 anos a fermentar na cabeça, de uma coisa completamente diferente. E como tu falaste noutros filmes do género, e eu não vi realmente nenhum filme de outro género, desse género, aliás, não tenho um termo de comparação também. Se calhar se tivesse visto todos os filmes que tu viste depois, não é? Se calhar sim. acharia este melhor, mas não tendo termo de comparação, para mim, pá, não tenho forma de poder dizer nada de simpático sem ser dar-lhes crédito realmente por terem metido uma ideia genial que fez, que criou tanto lucro, não é? E que Sim. foi bem pensado nesse aspecto, na questão do querer fazer acreditar que aquilo era real e terem conseguido, e portanto isso é de louvar. Tirando isso, eu acho que não me custava ver nada há tanto tempo desde que vi o Memória. Sabes qual é o filme com a Tilda Swinton?
Eu não Ah, sei se tu do viste. Michel Franco, não é? Por acaso ainda não vi. Não, Ah, não, não. é de um realizador com um nome que É não se consegue o, ler. já sei, é o Apichatpong Weerasethakul, Exatamente, não é? exatamente, é isso mesmo. Eu costumo mesmo muito ver esse filme e acho que já não tinha essa sensação desde a altura em que vi o Memória. Ok. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca desisto de ver filmes, ou não vou dizer nunca, vou dizer raramente. Sim. Portanto, iria sempre ver o filme até ao fim, mesmo que não fosse para falar aqui, para poder falar bem ou mal, tenho que o ver. Portanto, olha, cá estamos. Mas este também foi só 75 minutos. O Memória acredito que Exato, fosse maior, não o é? Memória é bastante maior, tem 2 horas e um quarto. E porque é que não gostaste do filme? É o ritmo? É o quê? É o ritmo, é o papel da Tilda, é o facto dela estar, forçosamente a falar numa língua que não é a dela o filme inteiro. Ok. Mas eu já vi há algum tempo, acho que na altura estava mais fresco na minha cabeça, mas fiquei com uma sensação terrível, Uhum. ao ver este filme e custou-me mesmo muito estar à frente do ecrã aquele tempo todo a seguir a história, ou a Sim. tentar seguir a história, e aqui aconteceu-me isso. Fui vendo, tenho que dizer que não vi o filme de uma vez, aqui o Blair Witch, Uhum. vi por partes porque me estava mesmo a gostar bastante. Mas pronto, fui até ao fim e já falámos sobre ele. Pronto, é isso. Eu acho que se têm curiosidade sobre este tipo de filme, vejam, não é? Se ainda não Uhum. viram, mas da minha opinião pessoal e do meu gosto pessoal, não aconselho. Eu por acaso eu vi-o ontem, portanto no dia anterior a estarmos a Sim. gravar, e vi-o de uma ponta à outra e vi com as luzes apagadas, porque acho que é Querias daqueles criar um filmes. ambiente. E exatamente, acho que com as luzes acesas nenhum filme de terror funciona. Sim. E por acaso estava mesmo à espera do pior, não por causa dos outros filmes que vi, mas porque Uhum. achava que, pronto, era mais um daqueles filmes que causam muito impacto, mas que, passado uns anos, já não diz nada a ninguém. E Sim. fica muito curioso que tenha sido do contrário. E acho que não é por causa dos outros filmes maus que eu vi à volta do found footage. Acho Uhum. que mesmo que não os tivesse visto, porque já foi há muitos anos e de facto também não os vi com grande discernimento, era muito novo para pensar de uma forma mais aprofundada sobre o cinema, acho que mesmo assim ia gostar do filme, porque o que me surpreendeu foi mesmo isso, foi a eficácia do filme, e para mim, claro, e a junção do amadorismo com uma forma relativamente bem pensada de passar esta história e o terror, que não é um terror muito aprofundado, não é? Não é uma coisa Uhum. muito assustadora, mas que a mim causou algumas emoções, e isso de Ok. facto acho que já é qualquer coisa. Sim, eu faço aqui a meia culpa, a sugestão foi minha, portanto, a culpa de ter O visto isto meia-culpa foi é para minha. ti, não é? Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Portanto, gostava de estar aqui a falar contigo de um filme que gostasse de ter visto, não é, para termos outro tipo de conversa, mas quem Sim, sabe um dia, não é, poderemos fazê-lo outra vez, mas para já claro. foi isso. Mas vejam o filme e partilhem. Claro que sim, Digam o que claro que acharam. sim. Sim, Numa próxima oportunidade espero que seja um filme melhor. Mas já agora pergunto-te, sim. fora este filme, queria perceber como é que é a tua relação com o cinema de terror, se tu gostas, se por acaso até Uhum. já foste a um Motel X da vida, ou como Sim, é que é a senhor. tua relação com esses filmes que assustam? Sim, eu gostei, muito de filmes de terror e digo isto no passado, porque houve uma fase em que vi muitos, Uhum, talvez na adolescência e, sei lá, talvez aí na fase dos 20 e qualquer coisa, vi muitos filmes de terror de vários géneros, e sempre gostei. E quanto mais escuros fossem e mais suspense tivessem, mais momentos de ansiedade me causassem, mais contente eu ficava de ter visto o filme. uhum. Depois, gradualmente, fui perdendo algum interesse por filmes de terror. Lembro-me de ter ido a um ou dois Motel X, aqui em Lisboa, a ver algumas coisas que até achei piada na altura, mas no fundo acho que estou um bocadinho desligada já há algum tempo, ou não tenho visto assim nenhum dos poucos que vi nos últimos anos, não vi nenhum que me marcasse. Ok. Portanto, há filmes que eu gosto com muito suspense, filmes mais thrillers, não é? Que não se podem chamar filmes de terror, puros Uhum. e duros, dos quais eu gosto, mas não me posso dizer que seja um filme de terror, portanto. Acho que já há muito tempo que não vejo um que eu possa dizer que tenha gostado. Mas viste, sei lá, aqueles clássicos como O Exorcista ou O Pesadelo em Sim, Elm Street? Exorcista, os Pesadelos em Elm Street todos, os outros do ai, eu estou tão má de memória, a sério tens que me ajudar. Os outros do como é que ele se chama? O Senhor da Máscara? O Jason, o Sim, o Sexta-feira Jason, 13. todos os Sexta-feira 13, ou seja, todas essas sagas,
na altura, vi isso tudo praticamente na televisão, havia uma altura em que isso passava bastante, Ok. e vi muitas outras coisas dentro desse género, lembro-me do Candyman, não sei se te lembras desse. Ah, sim, 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 sim. Vi a Hum, sequela há uns anos e também por acaso fui agradavelmente foi? surpreendido, sim, vale a Ok, a pena. sequela não vi. E mais coisas que eu me possa lembrar assim de filmes de terror. Os Chuckies também, Ok. também os vi Pois todos. papaste as referências todas, sim. Sim, sim, não, eu veio uma fase em que tudo o que era filmes desse género eu vi tudo, mas como te digo, também vejo muitos filmes e portanto esses acabaram por ficar a fazer parte da lista. Mas depois disso, eu acho que se calhar um filme que eu vi, que não é um filme de terror, mas que me causou sensações de terror e sensações de ansiedade dentro do género, e estou aqui a tentar lembrar-me do nome do filme, e isto está Uhum. mesmo muito mal de memória. Vou-te pedir ajuda outra vez. Sim. Filme com o mesmo ator que fez o. Eu agora também não me estou a me lembrar dessa, que ridículo. Espera. Ai, espera aí. O filme é asiático, Sim. coreano, se eu não estou em erro. Ok. Estreou em 2011, 12. O título tem só uma palavra, isto parece quase uma coisa de charadas. E tem o mesmo ator do. Como é que se chama aquele filme super conhecido O Old coreano? Boy? O Old Boy. O ator do Old Boy fez Ok. um outro filme que é um filme de vingança. Como é que se chama o filme? Agora está-me a faltar Ok. completamente o nome. É só uma Será, palavra. será que é The Chaser, The Wailing? Não, Ok. não. É assim uma palavra tipo imperdoável, mas é o. Olha, não me estou a lembrar mesmo. Se Ok. alguém tiver a ouvir isto e se lembrar qual é que é o filme, é um filme de vingança com cenas Ah, arrepiantes. já sei qual é que é. O I Saw the Devil, não será esse? Exatamente, desculpa, não é Pronto, uma palavra, é mesmo isso, I Saw the Devil. pronto. Isso mesmo. Esse filme, visto Esse no filme é cinema, muito esse. perturbador, acredito. Ver no cinema Exatamente. é complicado. Eu vi esse filme no cinema, adorei o filme, porque lá está, as sensações estavam todas lá. Não é um filme de terror, mas é pior, talvez, porque É aquilo que pior, acontece lá exatamente. podia ser tudo real, não é? Não há Exatamente. cá coisas do sobrenatural. E sim, esse foi se calhar o último que eu me lembro. I Saw the Devil. Não sei porque estava com aquela questão de ser uma palavra só, mas não, é isso mesmo. Esse filme é impressionante, mas de facto é muito bom. É. Deixa-me só dizer que, por falar no Pesadelo em Elm Street há bocadinho, Uhum. lembrei-me que quando era miúdo, uma das memórias que eu tenho é de estar a dar na televisão e eu passar, sei lá, na sala ou algum sítio onde estava e estava a dar na televisão um dos Pesadelos em Elm Street. Sim. Acho que era o 4 e aquilo lembro-me que me traumatizou um bocadinho, que eu vi uns segundos do monstro a aparecer e fui logo para a cama cheio de medo. Viste o Freddy Krueger e assustaste? Exato, e depois anos mais tarde vi o primeiro Pesadelo em Elm Street e gosto, é um Sim. bom filme, mas das sequelas todas há uma que eu tenho muita curiosidade de ver porque é muito meta, que acho que é sobre a rodagem de um filme do Pesadelo em Elm Street, ou seja, é um filme dentro de Hum, um filme que se chama O Último Pesadelo de Freddy Krueger. eu acho que Porque esse tem, não vi. pois, que tem mesmo essa, essa carga, acho curioso. Olha, uma coisa que eu também gosto de perguntar a quem cá vem ao Sim. podcast é o que é que achas desta ideia de filmes imperdoáveis? Se achas que isto faz algum sentido para ti? E se tens algum filme imperdoável que queiras dizer e afirmar em público? Como eu disse no início, quando agradeci o convite, eu acho que a ideia é incrível, o Uhum. conceito em si, não é? Obrigado. Já tínhamos falado sobre isso, não tens que agradecer, é a realidade. Eu acho que pensar numa coisa destas é sempre aquela. Se calhar ninguém se tinha lembrado antes, não é? E Sim, funciona muito bem. Eu acho sempre muito giro saber estas coisas das pessoas. Do meu lado, eu não me lembro de. É porque depende sempre do teu conceito de imperdoável, não é? O que é que para ti é imperdoável? Para mim pode não ser. sim. E por isso é que se calhar levámos algum tempo a chegar aqui à conclusão de que filme falar, não é? Sim. Para escolher um filme. Eu não sei, eu acho Mas, talvez. por exemplo, o Blair Witch Project, acho que para mim é um filme que se encaixa neste podcast, porque é muito popular, muita gente Sim, sim, viu, sim. mas por alguma razão passou-nos ao lado aos dois, não é? Uhum. Sim, mas eu acho que é um imperdoável que não é escandaloso, sabes? Uhum. E talvez um imperdoável mais escandaloso do meu lado é porque às vezes acontece ver filmes, imagina, estão a dar na televisão, vejo os primeiros 15 minutos e depois vou fazer outra coisa qualquer
e nunca mais os apanho, nem me lembro de os voltar a ver. Sim. Ou então vi uma parte agora e se calhar apanhei não sei quantos anos mais tarde noutro sítio outra parte e fico com aquela sensação de que já vi partes do filme que me dizem alguma coisa e nunca calhou ver do princípio ao fim sentada à frente da televisão. Sim. Por exemplo, o Casablanca, Ok. Esse é um ótimo que imperdoável mesmo. exatamente, e o imperdoável mais escandaloso do que o Blair Witch Project, não é? Sim, sim. Porque lá está, eu vi tantas partes soltas do filme que a certa altura não tive vontade de me sentar a ver o filme de uma ponta à outra. Uhum. Vai acabar por acontecer noutra ocasião qualquer, porque é de fazer questão de, lá está, de pôr o meu check, não é? Nessa lista, Sim. mas há tantos, e eu já comentei isto no outro podcast, no Terapia Remota que faço, que eu tenho neste momento um problema. Eu tenho 45 anos e Uhum. começo a achar que não vou ter tempo suficiente de Para ver vida, não é? tudo. Para ver tudo aquilo que quero ver. E então começo a entrar um bocadinho em ansiedade com as minhas watchlists nas plataformas, por exemplo, que Uhum. são enormes em todas elas. Eu tenho praticamente as plataformas todas, inclusive a Filmin, Sim. onde tenho adorado ver coisas, mas não tenho tempo útil para ver tanta coisa. Tenho que selecionar muito bem aquilo que quero ver. Sim. E luto muito com isso no meu dia a dia. Pois eu percebo, isso é uma ideia que acho que até falámos disso aqui no último episódio, porque é aquela coisa de tu também vais ver um filme e sabes que tens um tempo limitado e, portanto, tens essa ideia de que não vais ter tempo para ver tudo, portanto, preferes que o teu tempo seja investido em coisas realmente boas. E pronto, se de facto Uhum. o Blair Witch Project não foi uma boa experiência para ti, olha, foi 1h15 que já não volta, não é? Sim, exatamente. Ficas a pensar o que é que eu teria visto neste tempo, não é? Exato. Que tivesse gostado mais. Mas não, neste caso, com o contexto fez sentido. Se tivesse visto só por ver, não é? Não Sim. para termos esta conversa, ia-me sentir pior. Portanto, assim, cumpriu o seu objetivo, pelo menos. Olha, mas o Casablanca de facto é um filme que parece que é recorrente as pessoas dizerem que nunca viram. Eu gostava de Uhum. ter um imperdoável desse, infelizmente não tenho, mas tenho outros. Tenho por exemplo, o que vai acabar esta primeira temporada do Imperdoável, que é o E Tudo o Vento Levou, que eu Ah, nunca vi ok. completo. Esse não tenho, eu já vi. Ah, ok. Sim. Mas espero que um dia vejas o Casablanca de uma ponta à outra, Hei de porque ver, merece. sim. Sim, hei de ver. Está na lista, lá está. Eu tenho sempre listas em todo lado e esse está na lista. Hei de chegar lá, espero. Um dia destes. Muito bem. Mónica, pronto, acho que não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, mas se não ficávamos Acho por que não. aqui. Sim, neste caso não, já dissemos tudo, não é? Já quase que dissecámos a história. Quem for ver não tem muito mais, não é? Para ver se aquilo que Exato. nós dissemos, portanto acho que não. Está tudo. Pronto, então olha, muito obrigado e estás convidado a voltar para outro filme que, pronto, seja melhor, não é? E que não te provoque esses sentimentos tão desagradáveis. Não, foi um sentimento desagradável, foi mais uma pequena frustração e um sentimento de vazio, mas nada que não se resolva com um bom filme a seguir para compensar. Obrigada, Rui, pelo convite. Espero que nos encontremos por aqui realmente para ver outro tipo de filme. Não há de ser o Casablanca, não é? Porque já o Sim. viste, mas outro qualquer no futuro e tudo a correr bem aqui com o Imperdoável. Claro, claro que sim, obrigado. E por acaso eu já pensei muito em abrir este podcast aos filmes imperdoáveis dos outros, mas este podcast também Uhum, serve muito para mim, sim. como também tenho de gerir muito bem o meu tempo para ver filmes, assim tenho esta desculpa de poder ver alguns filmes que ainda não vi porque tenho um podcast para falar sobre eles. Portanto, Sim, é uma pressão maior. para já não posso inserir os Casablancas da vida, mas quem sabe um dia. Mas pronto, obrigado, Mónica. Não sei, obrigada eu, até à próxima.